Você sabia que as virtudes do fruto do Espírito não só moldam os nossos relacionamentos com os outros, mas também são um reflexo da transformação interna do nosso caráter? Hoje vamos explorar a terceira parte do fruto do Espírito: a fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Essas virtudes não só demonstram nossa relação com Deus, mas também são fundamentais para vivermos uma vida de integridade e vitória espiritual. Neste vídeo, vamos entender como a fidelidade é a confiança em Deus e a lealdade a Ele, como a mansidão de Cristo deve ser o nosso exemplo e como o domínio próprio nos capacita a vencer as paixões e os desejos que nos afastam de Deus. Fique até o final, porque eu vou compartilhar um segredo sobre como o domínio próprio pode ser a chave para a sua vitória espiritual. Antes de começarmos, já curta este vídeo, compartilhe com os seus amigos e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal Texto e Contexto Bíblico para acompanhar essa série transformadora sobre frutificação espiritual. E lembre-se, esta já é a 7ª aula do nosso curso Frutificação Espiritual. Não perca nenhuma aula, pois o conteúdo é desenvolvido de forma sistemática e cada aula completa a anterior, aprofundando no seu conteúdo. Vamos para a aula de hoje. E para nós entendermos melhor o assunto da aula de hoje, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, dividimos o assunto desta aula em 3 partes. A primeira parte é a fidelidade como a confiança em Deus e a lealdade a Ele. E a parte de número 2, a mansidão de Cristo como nosso maior exemplo. E o tópico de número 3, o domínio próprio como a vitória sobre as paixões e os desejos. Meus irmãos, vamos desenvolver o tópico de número 1, a fidelidade como a confiança em Deus e a lealdade a Ele. A fidelidade é uma virtude essencial para o cristão e ela está ligada diretamente à nossa confiança em Deus e à lealdade a Ele. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, a fidelidade aparece como uma característica do fruto do Espírito e por isso é que algo deve ser cultivado em nossa vida. Em Provérbios 3, verso 3 e 4, encontramos um conselho importante: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás favor e boa compreensão perante Deus e os homens. Perceba que a fidelidade não é apenas sobre cumprir promessas humanas, mas sobre ser fiel a Deus em todas as circunstâncias que você vê. A fidelidade cristã envolve uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando as coisas não estão acontecendo da forma que nós esperamos. Eu quero te perguntar algo. Você tem sido fiel a Deus em todas as áreas da tua vida? A sua confiança em Deus permanece firme mesmo diante das dificuldades? A fidelidade a Deus é algo profundo e que vai além das palavras. Ela se reflete em nossas ações, no nosso compromisso diário com a sua vontade. Quando enfrentamos desafios, nossa fé é testada, mas é neste momento que a verdadeira fidelidade se mostra. Deus não pede perfeição, mas um coração disposto a confiar nele, mesmo quando tudo parece incerto. Chegamos agora ao tópico de número 2, a mansidão de Cristo como nosso maior exemplo. A mansidão é uma virtude que reflete a humildade e a paciência. E em Cristo temos o exemplo perfeito de mansidão. Jesus não era fraco ou sem autoridade, mas a sua mansidão estava em sua capacidade de suportar as ofensas, responder com paciência, agir com humildade, mesmo sendo o Filho de Deus. No Evangelho de Jesus, conforme relata o evangelista Mateus, capítulo 11, versículo 29,
Jesus nos convida a aprender com ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A mansidão de Cristo não era passividade, mas uma força controlada e sob a direção de Deus. Ele era forte o suficiente para enfrentar qualquer oposição, mas humilde o suficiente para submeter à vontade do Pai. Pense nisso agora. A mansidão não é fraqueza, é força controlada sobre a autoridade de Deus. A mansidão é essencial para o cristão, pois ela nos permite tratar os outros com bondade e paciência, mesmo quando somos provocados. Cristo é o nosso modelo de mansidão. E quando nos submetemos ao Espírito Santo, essa virtude se reflete em nossa vida. Agora chegamos ao tópico de número 3, o domínio próprio como a vitória sobre as paixões e os desejos. O domínio próprio é uma virtude crucial no processo de frutificação espiritual, pois ele nos capacita a controlar as nossas paixões e desejos desordenados. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 27, fala sobre a necessidade de termos o domínio próprio, dizendo: mas eu me esmurro o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo sabia que, para viver uma vida cristã verdadeira, era necessário ter autocontrole e vencer as tentações que nos afastam de Deus. O domínio próprio nos ajuda a submeter nossos desejos à vontade de Deus, a viver de maneira digna do chamado cristão. Em Provérbios 25, verso 28, vemos que o homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros, vulneráveis aos ataques. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Como cidade derribada sem muro, assim é o homem que não sabe dominar-se. A falta de autocontrole abre a porta para o pecado e para a destruição. O domínio próprio é uma vitória diária sobre as tentações e uma maneira de demonstrar total dependência do Espírito Santo para viver em santidade. Você sabia que o domínio próprio é a vitória sobre as nossas paixões e desejos que nos levam para longe de Deus? Glória a Deus por isso. Que maravilha, né? O domínio próprio é mais do que apenas controlar nossos impulsos. Ele é um reflexo da nossa entrega e da nossa confiança no Espírito Santo. Quando não temos autocontrole, nós tornamos vulneráveis, como uma cidade sem defesa, prontos para sucumbir às tentações e ao pecado. Mas quando nós buscamos a força de Deus, podemos resistir a essas forças que nos afastam dele. Você tem buscado a ajuda do Espírito Santo para dominar suas paixões, viver uma vida que honra a Deus, mesmo quando as tentações se aproximam? Agora eu te convido a refletir sobre como essas virtudes se manifestam em sua vida diária. Fidelidade, mansidão e domínio próprio são essenciais para viver de acordo com o caráter de Cristo. Essas virtudes não vêm dos nossos próprios esforços, mas são resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Como você tem vivido a fidelidade a Deus? Você tem respondido com mansidão aos desafios e às dificuldades? Como você tem exercido o domínio próprio sobre as suas emoções e desejos? Essas virtudes são frutos do Espírito Santo, que nos capacita a viver como Cristo viveu. Pense nisso, meu irmão. Quando temos o Espírito Santo em nós, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio se torna evidente em nossas vidas. Quando alguém olha para nós, ele vai enxergar essas características de formas claras e objetivas das nossas vidas. Agora eu vou te revelar uma curiosidade bíblica. Você sabia
que a fidelidade no fruto do Espírito também está ligado à constância e à persistência em seguir a vontade de Deus? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 2, Paulo nos ensina que a fidelidade é uma qualidade que Deus espera em nós, nos nossos serviços a Ele. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um seja encontrado fiel. Ou seja, a fidelidade não é apenas sobre ser confiável em palavras, mas em permanecer firme na fé e obedecer a Deus, independente das circunstâncias que você está vivendo. Meu irmão, minha irmã, que alegria que você chegou até aqui. Mas em resumo, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio são virtudes essenciais para uma vida cristã autêntica. Elas não só refletem o caráter de Cristo, mas são evidentes de que o Espírito Santo está trabalhando em nós. A fidelidade nos chama a permanecer leais a Deus. A mansidão nos ensina a responder com paciência e humanidade. E o domínio próprio nos dá força para vencer as tentações e para viver em santidade. Que possamos permitir que o fruto do Espírito Santo se manifeste plenamente em nossas vidas, refletindo Cristo e sendo luz para o mundo ao nosso redor. Glória a Deus. Que estudo maravilhoso, meu irmão. De repente você é cristão há muito tempo, ou você que está assistindo agora não conhece muito a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, este curso, essa palavra que está sendo ministrada, é algo de suma importância na vida cristã. Embora muita gente não dá importância para isso, tem gente que caminha muito tempo com Cristo, mas não sabe dessas palavras que você está ouvindo aqui, desse curso que está sendo ministrado. Eu louvo a Deus que você chegou até aqui e está caminhando com a gente. Eu creio que Deus tem um crescimento espiritual sobre a tua vida. E se você foi tocado por esta mensagem, curta, compartilhe e comente abaixo como você tem vivido essas virtudes em sua vida. E claro, se não é inscrito, se inscreva no canal Texto e Contexto Bíblico para não perder as próximas aulas desta série sobre frutificação espiritual. Na próxima aula, vamos explorar mais sobre o impacto do fruto do Espírito em nossas vidas diárias. Até a próxima aula. Glória a Deus. E lembre-se, onde colocar as plantas dos teus pés, que você seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.